Imagina que estamos sentados frente a frente. Quero te dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de falar tão claramente. As palavras de uma mulher dizem muito mais do que parece, e às vezes escondem o que ela realmente sente por você. Só que se você não aprender a escutá-las de verdade, pode acabar perdendo anos da sua vida com alguém que nunca te respeitou, nunca te valorizou e, no fundo, nunca te colocou como prioridade. Pode parecer duro, eu sei, mas é a realidade. Muitos homens caem na armadilha de acreditar que amar é suportar tudo, aguentar, justificar, fechar os olhos e seguir. Mesmo quando as atitudes dela gritam de todas as formas que ela já não te quer mais, ou que talvez nunca tenha te levado a sério. E é por isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas. O que uma mulher diz, mesmo que pareça brincadeira, pode ser o sinal mais claro de que é hora de se afastar. Por que esse tema incomoda tanto? Porque desde cedo os homens aprendem o oposto, que precisam ser compreensivos, ter paciência, dar chances infinitas. Mas me diz uma coisa, até quando? Até quando você vai ouvir palavras que ferem sua autoestima e continuar agindo como se nada tivesse acontecido? Essa é uma das piores armadilhas. Continuar com alguém que, pelas palavras, já deixou claro que não te respeita. E mesmo assim, você insiste em ficar. Deixa eu ser direto. Uma mulher que realmente te respeita nunca vai brincar com as tuas emoções através do que diz. E quando faz isso, não é porque está de mau humor, nem porque falou sem pensar. É porque lá dentro, o que ela diz reflete o que ela realmente sente por você. E ignorar isso é o primeiro passo para se perder. Neste vídeo, quero abrir teus olhos. Existem frases que parecem inofensivas, mas que carregam verdades dolorosas. Frases que um homem precisa reconhecer como alertas antes de perder o que tem de mais valioso: o respeito por si mesmo. Não estou dizendo para você brigar, gritar ou fazer cena. Estou dizendo para você aprender a reconhecer os sinais. Porque o problema é que muitos homens passam anos presos em relações que destroem sua dignidade, apenas porque não souberam interpretar uma frase no momento certo. E o mais curioso é que elas sabem o poder que suas palavras têm. Quando soltam algo que fere, comparam você com outro, ou jogam uma indireta que faz você se sentir pequeno, não é por acaso. É um teste silencioso para ver até onde você aguenta. E a cada vez que você aceita, que finge não se importar, ela perde um pouco mais o respeito por você. Por isso esse assunto é tão importante. Não se trata apenas de ouvir o que uma mulher diz, mas de entender o que as palavras significam de verdade. Grava isso. Você não está aqui para ser saco de pancada emocional de ninguém. Não está aqui para sorrir enquanto é desrespeitado. Você está aqui para ser um homem com dignidade, que sabe quem é e o que merece. Então, se alguma vez você ouviu algo que te fez se sentir menor, que abalou sua confiança ou fez você duvidar do seu valor, fique atento. Porque talvez ali estava uma das frases que revelam mais do que parecem. Hoje você vai entender o verdadeiro significado dessas frases. A primeira é aquela que muitos homens interpretam errado. Você merece alguém melhor que eu. Quero que imagine a cena. Vocês estão sentados, talvez em uma cafeteria, talvez no sofá da sua casa. Ela te olha nos olhos, fala com voz suave e diz: você merece alguém melhor que eu. Na hora, parece um gesto de humildade. Você pensa: ela está insegura, quer que eu a conforte. Mas não se engane. Essa frase é um aviso disfarçado. É a forma delicada de dizer: eu não quero mais estar aqui, mas não tenho coragem de te dizer isso diretamente. Quando uma mulher diz isso, é como se abrisse a porta e te deixasse o caminho livre para sair. O problema é que muitos homens não entendem o recado. Eles enxergam um desafio. Pensam: vou provar para ela que sou o melhor homem do mundo. E é aí que o erro começa. Essa frase te coloca numa posição de mendigo emocional, de quem implora para ser aceito. Você começa a gastar energia, tempo e amor tentando convencer alguém que já desistiu de você. E o pior, ela faz isso parecer um ato de bondade, como se estivesse te poupando. Mas me escuta, quando alguém realmente te valoriza, não te afasta com desculpas. Uma mulher que te respeita e quer estar contigo nunca vai usar uma frase dessas. Se ela acredita que você é bom demais, ela vai querer ficar, não fugir.
Por isso, quando ouvir "você merece alguém melhor que eu", entenda o que está sendo dito de verdade. Já não quero investir em você. Quero que seja você quem desista, para que eu não precise me sentir culpada. É um truque sutil. Ela transfere a responsabilidade da decisão para você, para sair como a vítima da história e não como a que desistiu. E sabe o que é pior? Se você decidir ir embora, ainda vai carregar o peso de parecer o culpado. Mas, na verdade, é exatamente isso que você deveria fazer: levantar e seguir. Porque se alguém quer estar com você, luta por isso. Se quer ir embora, não tenta se esconder atrás de palavras bonitas. Não se engane com gestos que soam ternos. São apenas maneiras delicadas de dizer: já não quero mais. E quando isso acontecer, não implore, não insista. Respire fundo, levante a cabeça e vá embora. Porque sim, você merece algo melhor. Mas não porque ela disse, e sim porque você sabe o seu valor. Agora vem outra frase ainda mais perigosa, porque ataca direto o seu emocional. Se você realmente me amasse, faria isso por mim. Talvez você já tenha escutado isso alguma vez. Às vezes, com um olhar doce, um tom carinhoso, mas o peso por trás é imenso. Essa frase é uma das formas mais sutis de manipulação emocional. Quando alguém condiciona o amor a uma prova, o que existe ali já não é amor, é chantagem. O amor verdadeiro não precisa ser testado, e muito menos forçado com pressões que te colocam contra você mesmo. Quando ela diz isso, te prende num jogo em que qualquer resposta é perda certa. Se você cede, perde seus limites. Se você recusa, ela te acusa de não amá-la o bastante. E assim, pouco a pouco, o relacionamento deixa de ser uma troca saudável e vira uma jaula onde só ela dita as regras. O perigo dessa frase é que no começo parece pequena, um simples pedido, mas com o tempo cada concessão vira um degrau para ela te controlar. Primeiro é um favor, depois é o seu tempo, depois a sua dignidade, e quando você percebe, já não sabe mais quem é. Pensa comigo, se uma mulher precisa te colocar à prova para acreditar que você a ama, é porque ela não confia em você, e talvez nem na própria relação. O que ela realmente busca não é amor, é controle. Quer ver até onde você vai ceder, até onde está disposto a abrir mão da sua paz, para provar algo que, na verdade, nunca precisaria ser provado. E sabe o que acontece quando você cai nessa armadilha? Ela começa a te testar cada vez mais. Hoje é um favor, amanhã é um sacrifício. Depois é sua liberdade, sua vontade, seu equilíbrio. E o mais irônico é que quanto mais você faz, menos ela te respeita, porque no fundo percebe que você perdeu a capacidade de dizer não, e a atração não sobrevive onde não há respeito. Quando uma mulher vê que você não impõe limites, que faz de tudo para agradar, algo dentro dela muda. Ela pode até continuar ao seu lado, mas já não te enxerga da mesma forma. O verdadeiro amor não exige provas constantes. O amor saudável nasce da liberdade, do querer estar e não da obrigação. Então, da próxima vez que alguém te disser: se você realmente me amasse, faria isso por mim, não tome isso como um pedido de carinho, mas como uma bandeira vermelha. Uma advertência de que estão tentando te manipular. E quando entender isso, tenha coragem para agir. Não se prenda em jogos psicológicos. Um homem que se respeita não precisa demonstrar seu amor através de condições impostas. Agora vamos à terceira frase. E essa talvez seja uma das mais destrutivas, porque te atinge de forma silenciosa. Você é muito sensível. Nem tudo é sobre você. Quantas vezes você já ouviu algo assim depois de tentar expressar o que sentia? Quantas vezes desabafou e recebeu como resposta um rótulo que te fez duvidar de si mesmo? Essa frase, que parece inofensiva, tem o poder de destruir pouco a pouco sua autoestima. Ela invalida o que você sente, te faz acreditar que suas emoções não têm valor e que o problema é sempre você. No começo, você tenta argumentar. Depois, começa a se calar. Passa a medir cada palavra para não ser chamado de exagerado. Até que, sem perceber, aprende a engolir o que sente, a fingir que está tudo bem. Mas sabe o que isso faz? Mata a tua voz.
E quando um homem perde a voz dentro de uma relação, perde o poder de ser ele mesmo. As frases que desvalorizam seus sentimentos são como veneno lento. Elas não machucam de uma vez, mas corroem aos poucos, porque o que te dizem repetidas vezes começa a ecoar na sua cabeça. Será que sou eu o problema? Será que estou exigindo demais? E é assim que muitos homens perdem a confiança em si mesmos. Passam a duvidar do que sentem, do que pensam, até do que são. E tudo isso por causa de alguém que, em vez de escutar, prefere diminuir. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Suas emoções importam. O que você sente é válido. O simples fato de algo te incomodar já é razão suficiente para ser respeitado. Se alguém insiste em dizer que você é sensível demais, talvez o problema não esteja em você, mas na incapacidade dela de lidar com as próprias atitudes. E quando isso acontece, a escolha é sua: continuar se calando ou se levantar por si mesmo. Um homem com dignidade não aceita ser diminuído por expressar o que sente, porque sentir não é fraqueza, é humanidade. E quem te ama de verdade te ouve, não te cala. E agora vem outra frase que destrói em silêncio, mas muitos não percebem o quanto ela corrói. Meu ex nunca fazia isso. Ou meu ex era diferente. Pode parecer uma simples comparação, algo dito no calor do momento, mas o impacto é profundo. Quando uma mulher te compara a alguém do passado, ela não está apenas relembrando uma história. Está te colocando em um lugar que você nunca deveria ocupar, o de competidor de um fantasma. Essas frases são golpes diretos na dignidade de qualquer homem. E o mais triste é que muitos, ao ouvir algo assim, reagem de duas maneiras: ou se irritam e entram em discussões sem fim, ou tentam se esforçar ainda mais para provar que são melhores. Mas nas duas opções, perdem. Se você se irrita, perde a calma. Se tenta compensar, perde o respeito por si mesmo. E aqui está a verdade dura que quase ninguém fala. O amor não é um campo de prova, e o passado de ninguém é um padrão que você precisa superar. Quando uma mulher te compara com o ex, o que ela revela é que ainda não superou aquela história. E isso não é culpa sua, mas também não é responsabilidade sua consertar. Muitos homens acreditam que com paciência, carinho e esforço vão conseguir apagar o que veio antes. Mas o que acontece é o contrário. Quanto mais tentam, mais reforçam a ideia de que estão disputando com alguém que nem está mais lá. Deixa eu te dizer uma coisa simples, mas poderosa. Você não está aqui para ser o substituto de ninguém. Não está numa relação para competir com lembranças. Você está aqui porque tem valor próprio, porque tem sua forma única de amar, de cuidar, de se doar. E se a outra pessoa não reconhece isso, o problema é dela, não seu. O verdadeiro amor acontece no presente, não na comparação com o passado. Então, da próxima vez que ouvir algo como "meu ex era diferente", não tente argumentar. Apenas entenda o recado oculto. Ela ainda vive presa ao que passou. E você não precisa se arrastar para provar nada a quem não está disposta a enxergar quem você é hoje. Um homem que se respeita não tenta superar o passado de ninguém. Ele sabe que o amor saudável não nasce de competições, e sim de presença. E lembre-se, se uma mulher ainda fala demais do ex, se o traz como exemplo em conversas, é porque essa história ainda tem espaço dentro dela. E enquanto tiver, não há espaço suficiente para você. O silêncio que vem depois dessas comparações é doloroso, eu sei. Mas é justamente nesse silêncio que você deve encontrar a força para não se diminuir. Porque o amor verdadeiro não exige que você apague a si mesmo para caber no espaço de outro. O respeito começa quando você entende que não precisa disputar o amor de ninguém. Você não precisa ser melhor que o exemplo. Precisa apenas ser fiel a quem você é. E se isso não for o bastante para ela, é porque ela ainda não está pronta para um amor maduro. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A dor dá lugar à clareza, e a clareza te dá poder. Poder para se levantar, olhar para frente e seguir com a cabeça erguida, sabendo que o que você tem para oferecer é único, e que quem realmente quiser vai reconhecer isso sem precisar comparar.
Agora vem uma das frases mais duras que um homem pode ouvir, e que muitas vezes é dita com frieza, como se não tivesse peso algum. Eu não preciso de você. À primeira vista, parece uma declaração de independência. Afinal, todos queremos estar com alguém autônomo que tenha sua própria vida. Mas essa frase, quando dita dentro de uma relação, raramente carrega maturidade. Ela vem carregada de distanciamento, de desprezo disfarçado, de um recado silencioso. Sua presença é opcional, e é aí que mora o perigo. O que você oferece não tem mais valor para mim. Quando um homem escuta isso, o impacto é imediato. A mente tenta buscar respostas. O que eu fiz de errado? O que está faltando em mim? E sem perceber, ele começa a se esforçar ainda mais para ser notado, para ser útil, para ser necessário. Mas nada disso funciona, porque o problema não está na falta de esforço, está na falta de reciprocidade. A verdade é simples. Quando alguém diz que não precisa de você, é porque já começou a te excluir emocionalmente da própria vida. Está te dizendo que pode seguir, que sua presença é dispensável, e quando isso acontece, continuar insistindo é o mesmo que tentar acender um fogo onde só restam cinzas frias. Muitos homens ficam presos nessa situação porque confundem independência com indiferença. E existe uma diferença gigantesca entre as duas. Uma mulher independente é saudável, segura, tem sua própria vida. Mas mesmo assim, faz questão de mostrar que te escolhe todos os dias. Já a mulher indiferente não demonstra nada. Ela se afasta, te trata com frieza e ainda tenta te convencer de que isso é normal. E é nesse ponto que muitos perdem a própria identidade dentro da relação. Aceitam palavras geladas, atitudes vazias e justificam tudo dizendo: ela é assim mesmo. Mas me escuta, ninguém que realmente ama te faz sentir como um extra na própria vida. O amor de verdade não é dependência, mas é presença. É saber que o outro faz falta, não porque você não possa viver sem ele, mas porque escolhe não querer viver sem ele. Quando uma mulher te ama, ela te valoriza. Quando te respeita, te inclui. Mas quando diz, eu não preciso de você, o que está dizendo é, você não tem mais espaço aqui. E sabe o que é pior? Muitos homens aceitam isso calados. Tentam ser ainda mais atenciosos, mais compreensivos, mais disponíveis. E quanto mais se doam, mais perdem o respeito. Por isso, o conselho é direto. Não mendigue presença onde você é tolerado. Não se humilhe para ser visto. Se alguém te faz sentir como uma opção, é porque já te tirou do centro da própria vida. Você não está numa relação para ser lembrado de vez em quando. Está para ser escolhido, todos os dias. E se isso não acontece, não é amor, é conformismo. Não aceite ser o homem que tenta reacender algo que o outro já apagou, porque no fim das contas o amor só é verdadeiro quando é mútuo. E quando alguém deixa claro que não precisa de você, é o seu momento de mostrar que se basta e que, acima de tudo, se respeita. Talvez essa última parte tenha doído um pouco, mas é justamente nas dores que a verdade se revela. Muitos homens continuam presos em relações onde já não existe reciprocidade, apenas hábito. Ficam ali, tentando reconstruir algo que o outro já desistiu de sustentar. E tudo isso acontece porque ignoram os sinais. Acham que, com o tempo, as coisas vão voltar a ser como antes. Mas o tempo não cura o desinteresse. Ele apenas escancara o que sempre esteve lá. Por isso, é tão importante reconhecer o que essas frases escondem. Cada palavra dita com frieza, cada comentário que diminui o seu valor, cada gesto de indiferença. Tudo isso é uma mensagem disfarçada. O maior erro é fingir que não está ouvindo. A realidade é que o amor não sobrevive onde não há respeito. E o respeito começa quando você decide não aceitar menos do que merece. Se uma mulher te faz sentir pequeno, se constantemente te coloca em posição de dúvida, se te compara, te manipula ou invalida o que você sente, então ela já deixou claro o que pensa de você. E aqui vem uma verdade que muitos evitam encarar. Uma mulher pode até te amar, mas se não te respeita, esse amor não vale nada. Porque o respeito é o que sustenta o amor. Sem ele, tudo desmorona. Quantos homens você conhece que se perderam tentando provar o próprio valor para alguém que nunca quis enxergar?
Quantos deixaram de sonhar, de se cuidar, de ser eles mesmos, só para manter viva uma relação onde o amor já havia morrido? O que eu quero que você entenda é simples: amar não é se anular. Amar não é aceitar tudo. Amar é escolher alguém, mas continuar sendo inteiro. E se para manter alguém ao seu lado você precisa deixar de ser quem é, então não é amor, é dependência. A vida é muito curta para ser vivida implorando por migalhas de afeto. Você não nasceu para ser tolerado, nasceu para ser valorizado. Não para ser a escolha de alguém indeciso, mas o desejo de alguém que reconhece o seu valor. Por isso, quando ouvir frases como as que falamos aqui, não as ignore. Elas não são simples palavras, são alertas, são portas que se abrem te mostrando o caminho da liberdade. E a liberdade, por mais que assuste no começo, é o primeiro passo para reencontrar a própria força, porque quando você sai de uma relação que te apaga, o que sobra não é vazio, é espaço. Espaço para crescer, para se reconstruir, para voltar a se admirar. Lembra do que eu disse lá no início? Você não está aqui para ser o saco de pancadas emocional de ninguém. Você está aqui para ser um homem com dignidade, um homem que sabe o valor que tem e não aceita menos do que merece. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de correr atrás de quem não te escolhe e começa a atrair quem fala a mesma língua que você, a do respeito, da reciprocidade e do amor verdadeiro. Essa é a diferença entre viver preso e viver em paz. E se um dia duvidar do seu valor, lembre-se: quem realmente te ama, te escuta, te acolhe e te escolhe, sem precisar te diminuir para se sentir grande. Muitos homens acreditam que entendem as mulheres, mas a verdade é que poucos realmente percebem o que se passa por trás das palavras delas. O comportamento feminino é cheio de sutilezas, e entender essas sutilezas é o que separa o homem inseguro daquele que sabe o seu valor. Uma mulher pode até te amar, mas isso não significa que ela vai te respeitar automaticamente. Respeito não vem com o sentimento, vem com a postura, e é aí que muitos se perdem. Quando ela sente que você está disposto a se dobrar, a ceder em tudo, a aceitar qualquer coisa por medo de perdê-la, ela começa, mesmo sem perceber, a perder a admiração por você. O amor pode continuar, mas o respeito desaparece. E sem respeito, o amor se transforma em algo tóxico, desgastante, vazio. Por isso, quero que entenda uma coisa essencial. Uma mulher respeita mais um homem que se respeita do que aquele que tenta agradá-la o tempo todo. Você pode ser gentil, atencioso e amoroso, mas nunca deve deixar de ser firme. Firmeza não é grosseria, é limite. O limite é o que mantém o respeito vivo dentro de qualquer relação. Quando você mostra que tem clareza, que não aceita manipulação, que sabe quando se afastar, algo muda dentro dela. Ela passa a te ver com outros olhos, com os olhos de quem entende que está diante de um homem que se valoriza. E essa é a base de tudo, porque no final das contas, o amor verdadeiro não é sobre conquistar o outro, é sobre não se perder de si mesmo. Quantas vezes você já sentiu que ela estava se afastando e não sabia o porquê? Que de repente as conversas ficaram frias, as risadas sumiram, o toque ficou distante? Muitas vezes não é falta de amor, é falta de respeito. Ela olhou para você e não viu mais o homem que conheceu no começo, viu alguém que se apagou tentando agradar. Mas isso pode mudar. Tudo pode mudar a partir do momento em que você decide colocar limites, se valorizar e deixar claro o que aceita e o que não aceita. Não para impor medo, mas para mostrar que você se respeita, e um homem que se respeita inspira respeito. E quando há respeito, o amor floresce de novo, mas de forma madura, equilibrada e real. Então, se esse vídeo te fez pensar em algo, se te lembrou de alguma situação, respira. Não para se culpar, mas para entender. Porque a consciência é o primeiro passo da mudança. E a mudança verdadeira começa quando você decide não aceitar menos do que merece. Quando você escolhe ser o homem que se levanta, que aprende, que evolui. E principalmente, que nunca mais se permite ser desrespeitado. O respeito é o alicerce de tudo. E quem entende isso, nunca mais se perde em relações vazias. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. Você só precisa se lembrar de quem é.